Existem algumas lições importantes que nós podemos tirar do término de namoro, e eu separei 6 delas para a gente conversar hoje. Eu sou a Carla Egidio Lemos, psicóloga, e nós vamos conversar sobre 6 lições que o final de namoro pode nos ensinar. E você, vem comigo! Esta é a nossa série sobre namoro. Estamos na reta final, finalizando a série. Hoje nós vamos falar sobre 6 lições que você pode tirar sobre o final de namoro. A gente já fez 6 mitos sobre o final do relacionamento do namoro e você pode assistir aqui no nosso canal. Assim como outros vídeos como ciúmes no namoro, problemas de comunicação, príncipes encantados, amigos versus namorados, será que você tem se anulado por causa do namoro? Tudo isso você já encontra aqui no canal, na playlist de namoro. Fique à vontade para assistir. E não esqueça que um novo vídeo virá. O seguinte, a gente vai falar sobre 6 dicas para superar o final de namoro. Então, se inscreva no canal, ative as suas notificações para você ser avisado quando este vídeo sair. Curta também o vídeo de hoje se tiver gostado, comente aqui embaixo, interaja comigo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser ajudadas com essas informações. Às vezes a gente tem muita dificuldade em tirar lições importantes para a nossa vida de situações ruins, mas as situações difíceis que a gente passa, elas geralmente nos ensinam coisas muito importantes. Bom, nós vamos falar então 6 situações, 6 lições que o final de namoro nos ensina, e a primeira delas é: o final de namoro pode ensinar muita coisa sobre você mesmo. Você pode aprender muito com o final de namoro. Lembre-se de analisar o que você viveu nesse relacionamento. É claro que se a dor estiver muito forte, né, se ela estiver te incomodando muito, pensar sobre o final de namoro, pensar sobre todo o namoro pode te incomodar muito mais. Então tenha um momento em que você estiver mais tranquilo emocionalmente falando para pensar sobre isso. Mas é importante você analisar tudo que foi vivido e analisar como foi para você e quem você foi neste namoro. Então tenta refletir um pouco sobre o que você esperava dessa relação. Quem você foi nesse relacionamento? Como namorado ou como namorada, qual foi o seu desempenho? Você foi um bom namorado? Uma boa namorada? Você entregou e recebeu da mesma forma ou só queria receber? Ou só queria entregar? Você estava imaginando um cenário muito grande e na verdade sufocou uma pessoa cobrando ela? Como foi o seu desempenho? Observar isso faz com que você reflita como você é como namorado. O que você tem esperado também da relação? Será que você tem idealizado demais? Ou às vezes está deixando de lado e a outra pessoa está querendo mais de você? Será que é assim que você pensa mesmo que o namoro tem que ser? Pare para observar. A primeira lição é: observe você nessa relação e como a relação foi para você. Reflita um pouco mais, se entenda um pouco mais quais são as necessidades que você tem de relacionamento e com a pessoa, Então o que a relação precisa significar para você e o que uma pessoa que está como seu namorado ou namorada precisa significar para você. Então a primeira lição é: reflita um pouco e aprenda mais sobre você mesmo. A segunda lição é que todos nós temos defeitos e somos diferentes. Então muitas vezes a gente espera que o outro seja como a gente, mas ele não vai ser, porque ele é uma outra pessoa, assim como você não vai ser como ele, porque você é uma outra pessoa. E outra coisa que a gente precisa entender dessa segunda lição é que todos temos defeitos, e muitas vezes tolerar defeitos salvam relacionamentos. Veja bem, não estou falando de relação abusiva, tá ok? E relacionamento abusivo tem que ser rompido de uma vez, tá? Ou o abuso ou a relação, não pode existir. Então, eu estou falando de defeitos, eu estou falando de dificuldades, Não estou falando nem de caráter, eu estou falando de diferenças mesmo. É importante a gente entender que um é diferente do outro. E isso a gente consegue aprender com esse término de namoro. Porque a gente para de idealizar de novo aquele assunto do vídeo que a gente já falou, príncipes encantados, eles não existem, nem princesas. A gente precisa lidar com a diferença e os defeitos do outro.
O link do vídeo eu vou colocar aqui em cima pra você. A terceira lição é: caráter é mais importante do que aparência. E talvez não caiba no seu caso, mas se couber, fica de lição aí pra você. Porque eu vejo isso muito, principalmente com adolescentes. Eles querem buscar um carinha super bonitinho, uma menina super bonitinha, né? E às vezes alguns jovens adultos também, um cara bem de vida, com uma estabilidade, né? Uma menina que tem um corpão e tal. Mas a aparência não garante o sucesso do seu namoro. Talvez, na verdade, a falta de caráter tenha levado você até onde você está. Então o caráter é mais importante do que a beleza exterior, do que a condição financeira, porque o caráter ele vai determinar como o seu namorado vai te tratar, como o seu namorado percebe o namoro. Então o caráter é muito mais importante do que outras coisas no namoro. Escolha alguém pelo caráter dele. É claro que se ele for uma pessoa de um caráter bacana e for bonito, melhor ainda. Mas se você tiver que escolher entre aparência e caráter, escolha o caráter. Quinta lição que você pode tirar do final de namoro é que a sua vida não é somente um namoro. Eu também fiz um vídeo sobre isso, onde a gente conversou sobre a questão de você se anular ou não em prol do namoro. Quando o namoro acaba, fica evidente de que existem outras coisas na nossa vida. Existem amigos, existe trabalho, existe faculdade, existe grupos sociais, existem outras obrigações e outros prazeres. Então, se você achava antes que o namoro era tudo, você deve estar tendo muito mais dificuldade para lidar com o término desse namoro, se a gente comparar com alguém que equilibrava as coisas, porque agora ela tem mais opções na vida, não é? Quando a gente coloca toda a nossa energia em alguma coisa e essa coisa acaba, a nossa energia, o nosso amor, né, a nossa dedicação foi-se embora, não é? Então por isso é importante o equilíbrio. Mas se você estava fazendo isso, ainda dá tempo de você desfazer esse hábito e reconstruir um novo. Então perceba e desfrute de outras coisas da sua vida. Desfrute mais dos seus amigos, do seu trabalho, da sua faculdade, de momentos de lazer, né, da sua família. Desfrute de outras fontes de vida. O namoro é parte da sua vida, ele não pode ser a sua vida. Mas tire isso como lição. A nossa vida não é um namoro, não é um relacionamento só. A nossa vida é feita de várias coisas que envolvem a nós mesmos, as nossas histórias, a quem amamos e o que fazemos. Sexta lição que a gente pode tirar é que o tempo é um grande aliado. Não existe, como eu falei no vídeo anterior sobre 6 mitos, um tempo pré-determinado para cada pessoa. Mas o tempo ajuda sim a sarar as feridas. Por quê? Porque com o tempo a gente consegue minimizar a euforia da dor, porque a gente começa a fazer outras coisas, a pensar menos no namoro, né, no namorado, a namorada, no que foi vivido, a se dedicar a outras atividades. E daqui a pouquinho, no próximo vídeo, fique atento, se inscreva e ative suas notificações, porque eu vou fazer um vídeo sobre 6 dicas para você superar o final de namoro. Então você consegue sim, com o tempo, minimizar essa dor até que você esteja pronto para falar: eu superei o namoro, o final de namoro e tudo que foi vivido. Então o tempo é sim um grande aliado e por isso você não tem que ter pressa, porque com o tempo a gente tem que ter paciência, não é? Você vai levar o processo que precisa levar para superar isso, mas entenda que não adianta a gente atropelar as coisas, precisa de tempo para sarar as feridas. Eu espero que essas 6 lições façam sentido para você e que você consiga refletir um pouco sobre elas, porque elas são importantes para você conseguir perceber onde você está nesse processo de término de namoro, não é? E conseguir se levantar também, porque elas precisam ser aplicadas na sua vida até para te preparar para um novo relacionamento e para você crescer como pessoa, né? Para que isso seja efetivo para você como indivíduo. Então, aproveite essas 6 lições que eu separei aqui. É lógico que o final de namoro traz muito mais, inclusive porque eu não sei qual é o seu caso em específico, não é? Para a sua situação devem ter outras lições, assim como para as demais pessoas, milhares de outras. Então reflita um pouco sobre o que você pode tirar de positivo da situação de dor que você está vivenciando. E isso é importante para o seu crescimento como pessoa, até porque os namoros que não deram certo acabam preparando a gente para um relacionamento que vai dar certo. Então você precisa aprender com seus erros ou com erros dos seus namorados e namoradas para que você se prepare para um relacionamento de sucesso
aí no futuro. Não esqueça então de curtir o vídeo se tiver gostado, deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. Eu realmente espero que ele tenha sido útil para você. Não se esqueça então do próximo vídeo que virá, falando sobre 6 dicas para você superar o término de namoro. A gente fica por aqui, um super beijo, um super abraço.